Glória a Deus, que bom que você veio aqui essa noite. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, pode ter certeza. Deus quer falar conosco. Deus já está falando conosco, eu creio. Deus já está falando comigo, Ele já está falando contigo. Glória a Deus. Quero agradecer o Júnior pela direção do culto. Parabéns, filho. Foi muito bem. Quero agradecer a equipe de louvor também. Muito bem, Deus usou muito a vida de vocês. Pastor e a pastora não estão aqui, mas eu agradeço a eles também pela oportunidade. Eu sempre digo que eles são muito corajosos, né, em confiar a mim, trazer a palavra em qualquer situação. Às vezes eles nos confiam aí em outros lugares também, né? Então a gente é muito grato a Deus por isso. É um compromisso muito grande isso. Quem almeja um dia pregar a palavra aqui em cima ou em outra situação, tenha certeza disso, porque é um compromisso muito grande, né? Peça para Deus te preparar para isso. É um compromisso grande diante de Deus, né? A gente, por nós mesmos, a gente não é apto, não é preparado para isso, mas o Espírito Santo nos capacita. Quero frisar o aviso sobre o nosso Congresso Jovem. Quero convidar e motivar todos os jovens da Rede Jovem a virem nesse congresso. É o nosso primeiro Congresso Jovem Crescer. Nós cremos que nós vamos crescer muito em todas as áreas. O Senhor vai falar muito conosco, vai usar muito a vida do Neuri e da Gisla. Eles vão estar conosco na sexta noite e no sábado à noite. No sábado à tarde, nós vamos ter um tempo aqui de aprendizado, principalmente sobre discipulado. Vamos ter um fórum sobre discipulado aqui. E depois a gente vai estar fazendo aqui no estacionamento, a gente vai estar fazendo a nossa primeira Fast Colors. Então eu quero te convidar a vir, se prepare, vai ser um tempo especial. Esse valor de inscrição, né, você pode pensar, mas a gente vai fazer na igreja, por que tem que pagar alguma coisa? Né, a gente vai ter custos também, tudo gera custos. Né, então a gente, na verdade, é só para cobrir esses custos o valor de R$10. Mas assim, eu quero te motivar, jovem, você que não faz parte da Rede Jovem, mas conhece muitos jovens, convidem seus amigos, convidem seus filhos, seus parentes que ainda não conhecem Jesus para estar com a gente. Esse não é um evento só interno, antes, pelo contrário, é um evento muito mais externo do que interno. Nós cremos que nós vamos crescer em todas as áreas e nós vamos crescer ganhando muitas vidas para Jesus nesses dias também. Então não tem melhor forma de crescer, de alguém crescer na vida, do que andando com Jesus, não é verdade? A melhor forma de crescer, eu quero crescer na vida. Se alguém te falar isso, eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero melhorar, fala de Jesus para ele, porque a melhor forma de crescer na vida é conhecendo Jesus, é andando com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar assim mesmo, mais uma vez a gente está tendo uma palavra de oração. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós queremos estar nos concentrando totalmente naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Espírito Santo, nós agradecemos porque você já está aqui neste lugar. As nossas vidas são suas, cada vida que está aqui é sua, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que você fale através dessa palavra, agora que venha do alto sobre nós, que as nossas vidas sejam transformadas. Deus, que o Senhor cumpra o seu propósito para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. I have a dream. Eu tenho um sonho. Essas são palavras, e assim é conhecido um discurso
de Martin Luther King Jr. Quem já ouviu falar em Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr., ele foi um pastor e ativista político americano. E essa frase, esse discurso dele, ele deu em 28 de agosto de 1963, no Lincoln Memorial, em Washington, D.C. Esse discurso, quando ele deu esse discurso que se chama Eu Tenho um Sonho, o sonho dele era que, num futuro, negros e brancos nos Estados Unidos pudessem conviver em paz juntos. Os Estados Unidos convivia no momento de muita dificuldade, de muita luta entre negros e brancos. A gente vê ainda essa realidade acontecendo em alguns estados dos Estados Unidos, né, algumas regiões dos Estados Unidos, mas esse era o discurso, esse era o desejo dele. E eu começo com essa frase, começo com esse discurso, porque eu também tenho um sonho. Eu tenho muitos sonhos, mas um dos sonhos que eu tenho é de ver essa cidade transformada pelo poder de Jesus. Um dos meus sonhos é ver São Leopoldo de joelhos diante de Deus. E eu creio que isso é possível, apesar de muitas coisas nos fazerem pensar, crer que isso é algo impossível. Eu creio que isso é possível. Nós vemos a situação da nossa cidade e o que a gente pode ver num primeiro momento, aos olhos humanos. Nós vemos homicídios. Esse início de ano tem sido um dos piores inícios de ano da história da cidade de São Leopoldo com relação a homicídios. As gangues, os líderes do tráfico na cidade e em outras cidades ao redor têm matado pessoas aqui, envolvidas ou não com o tráfico, né? A gente vê coisas sem necessidade acontecendo, né? Tem sido a gente pode ver isso e pensar, São Leopoldo não tem solução. A questão das drogas, a questão da prostituição, a feitiçaria, tudo isso de fato é uma realidade da nossa cidade. Mas eu tenho um sonho de ver a nossa cidade transformada. Eu tenho buscado isso nos últimos anos, eu tenho orado a Deus por isso nos últimos anos. E então eu digo, yes, we can. Sim, é possível. Sim, nós podemos. E essa é uma frase, slogan do Barack Obama, atual, último ex-presidente dos Estados Unidos, o 44º presidente dos Estados Unidos. E ele disse isso na sua campanha. Os Estados Unidos viveu um momento de muita dificuldade, principalmente no primeiro período. Antes do primeiro período do Barack Obama, eles tiveram muito envolvidos com as guerras, né? As guerras do Afeganistão, do Iraque. E o Barack Obama ele veio com uma proposta de mudança da realidade dos Estados Unidos. E eles passaram um momento muito difícil no primeiro governo dele, de recessão financeira em todas as áreas. E aí ele usou esse slogan nas duas campanhas, já desde as primárias do Partido Democrata. Ele concorreu com a Hillary Clinton na primeira vez e ele veio com esse slogan: sim, nós podemos mudar, nós podemos transformar as coisas no nosso país. E eu quero dizer, sim, nós podemos mudar a realidade da nossa cidade, nós podemos mudar a realidade do nosso estado, nós podemos mudar a realidade do nosso país. Eu creio e eu digo que nós podemos mudar, o mundo pode ter a sua realidade transformada. Eu digo isso com base, não porque, pode parecer algo utópico, algo impossível de um dia alcançar isso, mas o Joca usou uma palavra muito interessante, ele falou sobre legado terça no Tadel, né, Joca? E eu creio que isso é possível, porque há um legado de uma igreja na Bíblia que já viveu isso.
há um legado de cristãos na história da igreja que já viveram isso. E é a igreja e é os cristãos de Atos. E hoje de noite, essa foi só a introdução, eu quero falar sobre vivendo Atos hoje. Nós tivemos um tempo muito bom nesse primeiro mês, como rede jovem, de estar tendo um tempo de jejum, de leitura do livro de Atos e também do livro de Tito, um tempo de consagração, de santificação do ano para Deus e para os nossos objetivos, para os nossos alvos. E nós conseguimos ver na igreja de Atos e na vida dos cristãos de Atos, pessoas que conseguiram fazer a diferença na realidade do seu povo. Ali, a grande Jerusalém, pelo que a gente entende assim, hoje é a grande Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão, Esteio, essas cidades um pouco mais perto de Porto Alegre ali. Então na grande Jerusalém, algumas cidades ali ao redor, estima-se que tinha em torno de 200 mil pessoas morando na região. Para a época, Jerusalém era aquela região ali, era uma região muito populosa, né? Era uma metrópole, e entende-se, estima-se que em torno de 100 mil pessoas dessas 200 mil se converteram ao cristianismo naquele período. Em torno de 50% da população. E veja bem, eles viviam num período em que quem governava era o Império Romano, né, um império cheio de crendices, menos a fé no Deus verdadeiro. E a gente ainda vê na história do cristianismo, né, do início, nós vamos ver aqui em Atos, que além da questão romana, tinha também os próprios judeus, que também os fariseus, os saduceus, que iam contra e foram contrários, dificultaram a expansão do cristianismo nessa primeira época, nesse primeiro século da história do cristianismo. Mas mesmo assim, aconteceu, a história aconteceu, e porque essa história aconteceu naqueles dias, a gente está aqui hoje. Nós somos a continuidade da igreja de Atos. Nós somos a continuidade da história que começou lá em Atos. Nós somos, ou nós deveríamos ser, como os cristãos da igreja relatada em Atos. Não existiu uma igreja de Atos. Atos não era uma cidade, Atos não era uma região, né? Atos, quando a gente fala igreja de Atos, é a igreja que é a história da igreja contada no livro de Atos, a história dos cristãos contada no livro de Atos, né? O livro de Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas é os Atos dos Apóstolos do Espírito Santo através dos apóstolos, a gente poderia chamar assim. Então é os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu quero falar sobre 9 pontos, sobre 9 coisas que eu quero falar sobre 9. A gente pode ler, a gente vai ler mais sobre o livro de Atos. Agora, a proposta desse período de jejum e de oração da igreja é a leitura de Atos. Então, a partir de terça, a gente começa a ler Atos, e a gente vai ver muitas outras coisas além dessas, que eu vou estar compartilhando hoje à noite. Mas eu acredito que essas 9 também, elas são essenciais. A gente tem que lembrar delas e buscar e lutar, se esforçar para viver elas, para que a realidade da nossa cidade seja transformada, a realidade daquilo que está ao nosso redor seja transformado. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo é que eles, os apóstolos, não fizeram nada antes de terem sido cheios do Espírito Santo. Eu quero te convidar a ler comigo, vamos desde o início, Atos 1, versículos 4, 5, 8, 14 e capítulo 2, de 1 a 4. Atos 1, versículo 4, está ali no telão, você pode acompanhar ali também. Antes já foi aberto o Atos, então ficou mais fácil. E certa ocasião, estando comemorando
estando comendo com eles, ordenou-lhes: Jesus, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 14. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Capítulo 2, versículos 1 a 4. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles não fizeram, os apóstolos não fizeram nada antes deles terem sido cheios do Espírito Santo. Como que normalmente nós agimos antes de fazer alguma coisa? Nós esperamos, nós buscamos ser cheios, sermos capacitados por Deus para fazer aquilo, ou a gente normalmente sai já direto fazendo? Como que você normalmente faz? Aqui tem líderes de célula, tem discipuladores, supervisores, tem maridos, pais, esposas, mães, patrões, funcionários. Como que você faz as coisas na sua vida? Alunos, professores, como que você faz? Você busca a direção primeiro do Espírito Santo antes de fazer alguma coisa, ou você sai fazendo? Pense comigo. Os apóstolos, eles já tinham aprendido, eles tinham visto Jesus fazendo as coisas, e eles já tinham aprendido, vamos dizer assim, tudo que eles precisavam aprender, eles já tinham aprendido com Jesus. Não é verdade? Jesus não fez, se você conhece um pouco de Atos, né, os discípulos não fizeram tudo que Jesus já tinha feito. Eles fizeram, né? Jesus fez várias coisas, os discípulos fizeram as mesmas coisas. Os discípulos não podiam ter dito assim. Jesus falou: vocês esperam aqui em Jerusalém, depois de um certo tempo, aquele que foi prometido para vocês vai vir. Daí eles podiam dizer: Jesus, fica tranquilo, fica de boa, tu já ensinou tudo direitinho para a gente já aprendeu tudo, só sobe e descansa, que agora a gente vai continuar e a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Eles podiam, Jesus já tinha dito o que eles tinham que fazer, eles já tinham aprendido, mas não, Jesus falou para eles: vocês esperem, e Jesus disse assim: aquele que vai vir é melhor do que eu, ele está com vocês é melhor do que eu estar com vocês. E aí eles, bom, se é melhor, nós vamos esperar. Se Jesus está falando, Jesus, tudo que ele falou, ele fez, tudo que ele falou foi bom, então nós vamos esperar. Não faça nada na sua vida sem antes ter a direção do Espírito Santo. Não faça. Aí a gente pensa assim, né? Essa palavra aqui é só para aquilo só para o que diz respeito às coisas de Deus, né? É só para o que diz respeito às coisas na igreja, né? Se a sua vida é de Deus, você é uma coisa de Deus, vamos dizer assim, não é? Se a sua vida é de Deus, sua vida é de Deus, então você é de Deus. Então tudo que você for fazer na sua vida, você precisa da direção dele. E para você ter a direção dele, você precisa do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada na nossa vida sem a presença do Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Alguém se arrisca em gritar aí? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um como Deus, como Jesus.
ele é uma parte da Trindade. O Espírito Santo é, então, o próprio Deus em nós. O Espírito Santo é o próprio Jesus no nosso meio. Andar com Jesus, eu acredito que foi muito bom. Ter Jesus em carne e osso, os discípulos andaram com ele e viram grandes coisas. Se a gente quer andar com Jesus hoje, é andar com o Espírito Santo. Ter Jesus hoje com a gente é quando o Espírito Santo, quando a gente diz o Espírito Santo está aqui, a gente está dizendo Jesus está aqui. Quando a gente está dizendo assim, vem Espírito Santo, a gente está pedindo Jesus, vem. É o próprio Jesus que está no nosso meio. A gente às vezes imagina, o Espírito Santo é uma força, né? É uma força que vem de Deus, do alto e vem e vai, né? Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu entendo que é um pouco difícil às vezes de entender, eu quebrei muito a minha cabeça para tentar entender, penso bastante para conseguir entender, mas você precisa, a única certeza que você precisa ter para não ninguém te enrolar e não te enganar é que o Espírito Santo é o próprio Deus. E aonde o Espírito Santo está, Deus está. Então, se você quer que Deus esteja na sua vida, você tem que pedir, Espírito Santo, eu te quero aqui. Espírito Santo, eu quero a sua direção. Espírito Santo, eu quero que você me mostre como que eu tenho que fazer. E foi isso que os discípulos pediram. Eles ficaram lá 10 dias. Eles saíram do monte, onde Jesus foi então, subiu, foi elevado aos céus. Eles foram para uma casa, para um lugar, todos eles. Eu imagino que era uma casa grande, porque era em torno, é bem grande, porque era em torno de 120 pessoas. E aí eles ficaram lá 10 dias, clamando, esperando. E quando veio, a gente sabe o que aconteceu. Então o primeiro ponto é, nós não podemos fazer nada antes de sermos cheios do Espírito Santo. Segundo ponto, vocês conseguiram me acompanhar até aqui? São 9, se não conseguir acompanhar no primeiro eu estou perdido, né? Segundo ponto, após terem sido cheios do Espírito Santo, eles saíram pregando. Atos 2, de 5 a 12, ali no telão vai aparecer alguns textos a mais, mas a gente não vai conseguir ler todos. Então, por exemplo, nesse nós vamos ler só 2, do 5 ao 12. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isso? Após terem sido cheios, eles saíram pregando. Eu não vejo pela Bíblia uma outra necessidade que não seja eu não vejo uma outra necessidade na Bíblia para nós termos o Espírito Santo que não seja para manifestar a grandeza de Deus. Não há outra necessidade de nós termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, de nós sermos batizados pelo Espírito Santo, que não seja para manifestar a grandeza de Deus e glorificar ao nome dEle. Aqui nós vemos isso, fica bem claro aqui no texto, no versículo 11, que eles ouviam na sua própria língua, e aí os discípulos, as pessoas ali se maravilhavam, porque aqueles discípulos eram galileus, e a gente vê que, a gente conhece, sabe que eram homens, que eles se maravilham porque eram homens iletrados, sem conhecimento de muita teoria, muita teologia,
e eles estavam ali, e muito menos de uma língua, pode deixar, muito menos de uma língua estrangeira, né? E ali haviam muitos estrangeiros em Jerusalém, naqueles dias, e eles ouviam, vamos dizer assim, tem uma conferência no Brasil, e veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Espanha, veio gente da Inglaterra, veio gente do Japão, de vários lugares do mundo que falam línguas diferentes. E aí, todos os brasileiros, só tinha brasileiro ali em volta, e os caras começam a ouvir todo mundo falar, brasileiro assim, só com o ensino fundamental completo, que nunca estudou nenhuma outra língua. Talvez nem com o ensino fundamental completo, né? E os caras começam a ouvir aquelas pessoas brasileiras falando da língua deles. Mas esse pessoal não mora lá na Campina, em São Leopoldo, né? Não mora lá no Antônio Leite, no Arroio da Manteiga, na Charlau, no Rio dos Sinos, né? Como é que a gente está conseguindo ouvir e entender eles falar na nossa língua? Né? E aí eles ouviram assim, sim, eles mesmos, parece que alguns nem terminaram o ensino fundamental, muito menos fizeram o ensino médio, nunca estudaram nenhuma outra língua, né? Mas como assim? E o que eles ouviam aquelas pessoas falando sobre as maravilhas, sobre as grandezas de Deus? Meu querido, se você tem pedido pelo Espírito Santo na sua vida, mas você não tem pedido o Espírito Santo para que, através da sua vida, as maravilhas de Deus, o nome de Jesus seja engrandecido, não espere que Ele venha. Ou se vier, não é Deus. Porque Deus sempre que vem, toca na nossa vida, é para que o nome dEle seja engrandecido. Eu ouvi isso já há algum tempo, que mais importante do que o cair no Espírito é o levantar no Espírito. Porque é o levantar no Espírito que vai fazer diferença de algo na vida de alguém e até mesmo na nossa vida. Na palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? É caráter. Quando está falando dessas características, está falando de caráter. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tem o seu caráter transformado. E quando o caráter de uma pessoa é transformado, ele glorifica a Deus. Se uma pessoa era bêbada e não é mais, porque ela foi tocada por Deus, isso é caráter transformado. Aí o nome de Deus é glorificado. Como a pessoa era mentirosa e ela não mente mais, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, isso é caráter transformado. Isso glorifica a Deus. Quando uma pessoa que não abria a boca para nada, mas agora na escola, ela começa a falar, e ela começa a falar de Jesus, isso é caráter transformado. Isso glorifica a Deus. Se você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida, queira Ele para fazer diferença nessa cidade, para fazer diferença na sociedade, para fazer diferença aonde você está, aonde você vive ou aonde você vai estar. Sabe-se lá Deus aonde Ele vai te mandar, mas queira o Espírito Santo e busque o Espírito Santo para isso, porque eu creio e eu entendo pela palavra que o Espírito Santo só vem habitar e fazer alguma coisa em nós para glorificar o nome de Jesus. É isso que nós vimos através da vida dos discípulos, e é isso que nós vimos através do exemplo de Jesus, que Jesus foi batizado nas águas, aí o Espírito Santo se manifestou como uma pomba naquela mesma hora, e aí o ministério de Jesus começou, e Deus começou a ser glorificado e apresentado para os homens através da vida de Jesus. Então, busque a Deus, busque o Espírito Santo para pregar, para anunciar as maravilhas de Deus. Senão eu vou te dizer, não tem necessidade. Não peça porque não tem necessidade. Mas se você quer glorificar a Deus, se você quer ver vidas transformadas através da sua vida, aí sim, busque muito, e depois que você tiver, anuncie. Faça valer a pena aquilo que Deus deu para você. Terceiro ponto, a consequência da pregação era a salvação. Atos 2, 37 a 41.
Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, e os advertia dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Então, entre o versículo 12 e o versículo 37, Pedro e os discípulos anunciam, falam de Jesus, falam de muitas coisas, e aí as pessoas, elas foram ali, elas começaram a se arrepender, viram que fizeram coisas erradas, e a principal foi de terem mandado crucificar Jesus, e eles falaram: e agora o que a gente faz? Aí o apóstolo Pedro diz: se arrependam. E aí eles se arrependeram, aceitaram a Cristo na sua vida, e diz que naquele dia, em torno de 3.000 pessoas foram salvas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que prega a palavra, a consequência disso é salvação de vidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas que vivem para Jesus, a consequência é salvação de vidas. Se na sua célula há a presença do Espírito Santo, e na sua célula vocês estão lá para que o nome de Deus seja glorificado, a consequência vai ser salvação de pessoas, vai ser salvação de vidas. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem o caráter de Cristo na sua vida, a consequência vai ser vidas transformadas, a começar na sua casa, na sua família, as pessoas que andam mais perto de você, até aquelas que andam mais longe. A consequência da palavra anunciada por uma pessoa cheia do Espírito Santo é salvação. E aí, ali diz, tem o versículo também, está ali o 3,47 e o 4,4. Depois, posteriormente, fala que já não são mais 3.000, e aí eles continuam anunciando, agora já são 5.000 pessoas, e depois eles já não conseguem mais contar, e fala que o Senhor começou a aumentar o número de discípulos no meio deles, aí eles já perderam as contas, é porque cresceu muito, e o Senhor quer que isso aconteça aqui, queridos. Eu não sei vocês, mas eu creio num Jesus que é verdadeiro, eu creio num Jesus que faz grandes coisas, porque Ele já fez, e a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, será eternamente. Se um dia, em uma pregação, 3.000 pessoas se converteram, eu creio que ainda hoje isso é possível. Se uma pessoa crê, eu acredito que isso é possível. Se toda essa igreja crê, o que será que vai acontecer nessa cidade? O que será que vai acontecer nessa cidade? Se todos nós crermos nisso. O que você está fazendo aqui, querido? Eu te pergunto isso. O que você está fazendo aqui essa noite? O que você está fazendo aqui nessa igreja? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Esses discípulos, a palavra salvava muitas pessoas porque eles sabiam qual era o propósito da vida deles. Eles foram chamados para algo extraordinário. Você e eu, nós também fomos chamados para esse extraordinário. Nós fomos chamados para fazer grandes coisas. A nossa cidade ainda não foi transformada, porque a gente está demorando para entender isso. A gente demorou para entender isso, mas não é por falta da palavra ser pregada, porque aqui, nesse lugar, nesse altar, o nosso pastor tem falado muito sobre isso, tem falado sobre o poder do Espírito Santo, tem falado do projeto de Deus para essa igreja. Outras pessoas têm falado sobre isso também. O desejo de Deus para nós nessa noite, e eu tenho desejo de Deus para nós essa noite, que a gente saia daqui crendo de fato que Deus tem um sonho de salvar essa cidade, de que sim, nós podemos
fazer isso acontecer, mas isso só é possível através de pessoas que creem nisso. Se você não crê, nada vai acontecer, nem a sua vida vai ser transformada. E eu vou falar isso mais adiante, deixa assim. Mas Deus pode e Deus quer fazer isso acontecer. O meu desejo não é que você saia daqui hoje à noite pensando ou falando que essa palavra foi boa. Não é que você fale alguma coisa disso para mim. Não é, mas é o desejo de Deus, e é esse o meu desejo. Que você saia daqui crendo nisso. Que você saia hoje vivendo a sua vida de uma forma diferente. Que você saia daqui hoje entendendo que a sua vida tem um propósito diferente daquele que você estava vivendo até hoje à noite. Nós precisamos entender isso, porque Deus quer fazer isso acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos células nessa igreja, nós temos discipulado nessa igreja, porque nós acreditamos, nós entendemos que Jesus instituiu isso, que os primeiros cristãos viviam assim, por isso nós fazemos, mas o principal objetivo é para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas. Não é simplesmente para seguir um modelo, mas é porque nós entendemos que esse modelo é um modelo bíblico e é um modelo que faz isso acontecer. Isso que está aqui em Atos, você tem que entender isso. O quarto ponto é: sinais e maravilhas aconteciam por meio deles, por meio dos cristãos. Atos 3, de 1 a 8. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, isso é 3 horas da tarde. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Isso é um exemplo de sinais e maravilhas que aconteceram através dos discípulos e dos primeiros cristãos ali relatados em Atos. Isso é um dos exemplos, mas muitos aconteceram. Aqui em Atos mesmo diz que a própria sombra de Pedro curava. Mas eu não acredito que havia poder na sombra de Pedro. Mas eu acredito que quando Pedro andava, o Espírito Santo andava do lado dele. E aí o Espírito Santo andava onde estava a sombra. E aí as curas aconteciam, os milagres aconteciam. Querido, tem que ter milagre na nossa célula, tem que ter milagre no discipulado, tem que ter milagre na nossa casa. Quem tem o Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja de discípulos de Jesus, que vivem aquilo que, para o que Cristo nos chamou, tem que ter milagre. Não acontece milagre porque a gente não crê, ou às vezes a gente só crê no milagre para a nossa vida, mas a gente não crê no milagre para a vida do outro. Isso é egoísmo nosso, muitas vezes. A gente pede: Deus me cura, Deus manda um milagre na minha vida, Deus dá um emprego para mim, Deus salva a minha família. Mas a cura do outro não importa muito, o emprego do outro não importa muito, a salvação do outro não importa muito, porque eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado com aquilo que interessa para mim, só para quem está perto de mim. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. O que mais importa para você, o que mais você tem que buscar para a sua vida é a salvação. Depois que você tem certeza da salvação, Deus te chamou para trabalhar, querido. Deus te chamou, se alguém aqui já entregou a sua vida para Jesus, depois que você entregou a sua vida para Jesus, o que Jesus espera de você é que você trabalhe, que você se desgaste, que você vá onde tem alguém doente, converse, ore com ele, que você vá onde tem alguma família passando necessidade, você vai e pregue ele, você anuncia ele. Na sua célula, Deus quer que a sua célula seja usada para isso, para que sinais e maravilhas aconteçam. Se você vê alguém, eu creio nisso, que isso é possível, que a gente vai ver alguém andando na rua,
coxo, sem uma perna, Deus vai nos dar a direção de orar por ele, e a perna vai crescer, o braço vai crescer, a cegueira vai ser curada, os ouvidos vão voltar a ouvir. Por que acontecia antes e não acontece hoje, queridos? Por quê? Porque a gente não tem a mesma fé que os discípulos tinham, porque a gente não crê no mesmo poder que os discípulos criam. Se você crê em Jesus, esse poder é para nós. Esse poder é para nós, para a gente operar na vida das outras pessoas. A gente vai ver aqui que a vida dos discípulos não foi fácil. A vida dos discípulos após Jesus não foi fácil. Eles passaram um perrengue, eles lutaram muito para ficar vivo, né? E a gente faz de tudo só para a gente ficar vivo, né? Eles passaram tudo isso por causa da vida de outros. Tudo que eles fizeram foi por causa da vida de outros, para salvar a outros, para alcançar a outros. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Depois que você entregou a sua vida para Cristo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que servir a Jesus, a gente tem que ir aonde tem necessidade. Foi para isso que a gente foi chamado. A nossa necessidade já foi suprida, e a principal delas é a salvação. Agora a gente vai aonde tem gente precisando, porque é lá para isso que Deus nos chamou. Quinto ponto: os discípulos eram conhecidos por terem andado com Jesus. Atos 11, 24 a 26. Atos 11, 24 a 26. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé, ele está falando de Barnabé, para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Também tem ali Atos 4, 5, Atos 4, de 5 a 13, que fala que os discípulos, falaram dos discípulos que esses homens andaram com Jesus. Fala ali em Atos 4, de 5 a 13. Eles eram conhecidos por terem andado com Jesus. Como você é conhecido na sua rua? Como você é conhecido no seu trabalho? Como você é conhecido na escola? Como você é conhecido lá? Como alguém que anda com Jesus? Ou como alguém que anda com o Pedrinho bagunceiro? A Maria fofoqueira? Como que você é conhecido? Aonde você está? Como você é conhecido por onde você anda? Como o que as pessoas podem falar de você, da sua vida? Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas se você anda com Jesus, as pessoas precisam ver isso. Precisa ser visível nas pessoas. Se eu ando com Jesus, precisa ser visível. Eu sei que é difícil. A carne luta contra o espírito. E a carne, ela muitas vezes fala, ela é forte, ela fala alto, ela grita dentro de nós para se manifestar. Mas como você é conhecido? Os discípulos conseguiram, eles fizeram a diferença, e eles eram conhecidos porque como alguém que andou com Cristo. Eles foram aqui em Antioquia pela primeira vez chamados de cristãos. Você sabe o que é cristão? Você sabe o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Aqueles homens anunciavam Cristo e as pessoas falaram, eles começaram a ligar as coisas e pensar, mas esses caras são como Jesus. Eles são como esse que eles anunciam. Então eles são pequenos cristos. Eles são cristãos, né? Eu não gosto mais de dizer, eu não gosto mais de pensar que eu sou crente. Eu quero que as pessoas possam me ver como um cristão, né? Pode ser
loucura da minha cabeça, mas eu tenho isso para mim, porque a palavra diz que até mesmo os demônios creem, né? Crente é aquele que crê. Então a Bíblia diz que até os demônios creem. Ser cristão é diferente de ser crente. Eu não só creio, mas eu vivo como? Eu não só creio em Cristo. A gente ouve muito por aí. Não, eu creio em Deus. Não é verdade? Você não vê, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você já não ouviu. Não, mas eu tenho a minha fé. Eu creio muito em Deus. Né? Muita pessoa crê em Deus, mas ser cristão é seguir Jesus. É viver como Jesus viveu. Então, se você tem vivido como Jesus viveu, deseje ser chamado como cristão e não somente como crente. Sexto ponto, os discípulos eram cheios de coragem. Atos 4, vamos voltar um pouquinho lá. Não, vamos ler o 5, 28 e 29. Atos 5, 28 e 29. Não vos demos ordens expressas que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis nos culpar pelo sangue desse homem, de Jesus? Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E lá no 4, do 14 ao 29, fala de algo parecido. Os discípulos estavam pregando, eles até mesmo foram presos e falaram: agora vocês saem daqui e não falam mais de Jesus. E aí eles falaram assim: não, importa mais para a gente servir a Deus do que servir aos homens. E aí eles foram, ali no 4 fala, nesse trecho ali, eles foram orar, se fortificar na fé, e fala assim, e eles saíram pregando. Os caras deram uma prensa neles, falaram assim: é melhor vocês parar de pregar, é melhor vocês parar de falar, porque senão o pescoço de vocês vai rolar. Foi nisso, num português bem dizido, né? Nós vamos acabar com vocês. Só que Jesus já tinha livrado eles de outras. E mais uma, eles estavam dispostos a morrer por isso. Eles tinham visto o mestre deles morrer por isso. Eles eram cheios de coragem, eles não tinham medo de nada, porque mais importava para eles servir a Deus do que servir aos homens. Qual tem sido o nosso medo? Qual tem sido a nossa vergonha? O que mais importa para nós? Servir a Deus ou servir aos homens? E tem um outro texto que diz que os discípulos de Jesus eram muito loucos. Acredito que falta loucura para nós, a gente é muito certinho. Esse é um dos problemas, né? Os discípulos de Jesus eram muito loucos, porque teve uma situação ali que eles foram presos, foram açoitados, levaram o laço por causa de Jesus, e eles saíram pulando, faceiro da vida, porque eles apanharam pelo nome de Jesus, porque eles foram dignos de apanhar por causa de Jesus. O que a gente faria se a gente levasse umas prensas por causa do nome de Jesus? Falei esses dias no Tadel sobre Paulo, Atos 17. Paulo, uma certa vez, ele foi dado como morto, numa situação que ele foi apedrejado e jogado para fora de uma cidade. O que Paulo fez? Ele se morreu, Jesus ressuscitou ele, levantou, entrou de novo na cidade, continuou falando, saiu dali, foi para outra, falou, levou mais umas porradas em outro lugar e continuou falando, sem medo nenhum. Está faltando coragem para a gente. A gente tem medo do terreiro de Umbanda que tem na frente da nossa casa, a gente tem medo dos vizinhos que vão no centro de Umbanda. Quem tem que ter medo da gente, querido, é o inferno. O diabo tem que ter medo da igreja. O diabo tem que ter medo de você. É ele que tem que correr da gente. Não é a gente que vai correr dele. A palavra diz em Apocalipse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente
tem que vencer ela, é ele que tem que fugir, é ele que tem que correr, é o diabo, é os demônios que tem que fugir dessa cidade. A igreja tem que avançar, a igreja tem que ir adiante, a igreja tem que ir aonde tem o necessitado, e o diabo larga fora, ele não pode mais prender ninguém. Nós temos que tomar posse disso, uma igreja cheia do Espírito Santo faz isso, vence Satanás, vence o inferno. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades e dominadores do mal. A nossa luta é contra eles. Às vezes a gente quer lutar contra o nosso vizinho, que vai no espiritismo, que vai no centro de Umbanda, a gente quer lutar contra ele, né? Mas a nossa luta é em oração, a nossa luta é em oração contra o inferno, porque é o inferno que tem que ser acabado, é o inferno que tem que ser dizimado, não é a gente que vai ser dizimado, em nome de Jesus. 7º ponto, eles supriam as necessidades uns dos outros. Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Depois lá no 4, 32, 34 e 35, também fala sobre algo parecido. Aí a gente tem aquela história lá de Barnabé, que ele vendeu uma das suas propriedades e colocou aos pés dos discípulos, e eles supriam repartiam entre todos e não faltava nada para nenhum deles, né? A igreja supria as necessidades uns dos outros, eles supriam as necessidades dos necessitados que havia no meio deles, né? E chegou um tempo ali, um período ali também, que eles começaram a se dedicar muito para a palavra, e a igreja estava crescendo, eles pararam um pouco de cuidar dos necessitados, e aí os romanos começaram a falar mal deles. Vocês estão deixando de dar o cuidado para os órfãos e para as viúvas. Aí eles escolheram os diáconos, né, para cuidarem, para servirem às mesas, para cuidarem dos necessitados. Então, uma das coisas que era uma preocupação da primeira igreja, da igreja aqui relatada em Atos, que é o início da nossa história, amém? Aleluia, é que eles cuidavam das necessidades e supriam as necessidades uns dos outros. Você sabe das necessidades das pessoas que estão ao seu redor, que moram do lado da sua casa? Você sabe das necessidades das pessoas na sua célula, dos seus discípulos, das suas discípulas? Você sabe se ele está... Aqui está falando mesmo de necessidade de coisa física, né? Falta de grana, comida, roupa, essas questões, mas todas as necessidades, quer seja física, espiritual, emocional, você sabe das necessidades, você tem suprido as necessidades, você tem ajudado as pessoas nas suas necessidades? O desejo de Deus para a sua igreja é que nós venhamos a suprir aqueles que estão necessitados, quer seja de qualquer coisa. Esse é o desejo de Deus conosco. 8º ponto. A igreja ali relatada em Atos era uma igreja para todos. Atos 10, você pode ver em todo o capítulo, isso relatado, mas nós vamos ler o 34 e o 35. Atos 10, 34 e 35. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aqui diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui a gente se lê desde o início do capítulo 10, é a primeira vez que um discípulo, um apóstolo, e a palavra de Deus chega, a palavra de Jesus de fato, chega a um gentil
O que era um gentil? Era um não judeu, né? A religião naquela época era judeu ou não judeu, judeu e gentil. Então alguém que cria em Deus e alguém que não cria em Deus. Então é a primeira vez que a palavra chega em alguém que ainda não tinha crido em Deus. E até então estava sendo só a pregação entre os judeus, e os apóstolos pensavam que Jesus estava ali e ensinou eles só para alcançar os judeus. Mas aí Pedro teve uma visão, e você vai ler ali no capítulo 10, eu creio. Pedro teve uma visão, Deus falou com ele, vai lá na casa do Cornélio, centurião romano, ele é um homem temente a Deus, e eles estão lá te esperando, anuncia a palavra e tal, e ele anunciou e as pessoas lá foram salvas. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Não é verdade? Você leu na Bíblia aqui comigo que Deus não faz acepção de pessoas? Então nós também não podemos. Nós não podemos olhar para a cor, nós não podemos olhar para a etnia, nós não podemos olhar para a classe social, nós não podemos, se um político vier na nossa igreja, tratar ele melhor do que uma pessoa que não tem posto nenhum. A gente não pode tratar um político melhor do que a gente trata o Márcio, quando ele vem na igreja. A gente não pode tratar nenhuma pessoa melhor ou pior, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós somos discípulos de Jesus. Então nós temos que tratar todos da mesma forma. Jesus era maravilhoso. Jesus ele tocava no leproso. O leproso era uma pessoa à margem da sociedade, não tinha cura para a lepra naquela época. Hoje já tem, mas Jesus tocava. Jesus não tinha medo de ficar doente. Não vou tocar porque eu vou pegar, né? Jesus, pelo contrário, ministrava cura na vida do leproso. Jesus não tinha medo de conversar com uma mulher, que homens não conversavam com mulheres naquela época, né? Mal conversavam com as suas dentro de casa, então imagina com outras. E ainda mais uma samaritana, que os samaritanos eram inimigos de judeus. Jesus, de israelitas, na verdade. Jesus sentou na beira de um poço, no calor do meio-dia, diante de uma mulher que já tinha tido vários maridos, uma mulher muito pecadora para nós. Se a gente fosse olhar ela hoje, Jesus não fazia acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aceite quem for na sua célula. Nós não podemos fazer acepção mediante tribo. Tribo, eu digo assim, a gurizada entende mais dessa questão. Quando a gente fala tribo, é os skinhead, os punk, os skatistas, os pagodeiros, os roqueiros, né? Nós queremos todo mundo aqui dentro da igreja. Nós queremos todo mundo com Jesus. O mentiroso, o fofoqueiro, o adúltero, o beberrão, o fumante. É isso que tem que estar no nosso coração, né? A gente está aqui. Eu estou aqui. A gente é melhor. A gente é melhor que algum desses? Não. O amor de Jesus despendeu por mim na cruz, é o mesmo que Ele deu por eles. Jesus ama. Se você acha que Jesus te ama mais porque você é limpinho, porque você tem uma casa boa, tem um emprego bom, pelo contrário não, Jesus te ama do mesmo jeito que ama eles. A gente acha que Deus nos ama mais porque Deus nos deu, porque parece que Deus nos deu mais coisas, mas não, Deus ama com o mesmo amor. Jesus ama com o mesmo amor. A cruz foi por causa de mim, foi por causa do cara que está injetando droga na veia, agora que está fumando um crack. Jesus ama ele, Jesus chora por causa dele. Nós também temos que chorar por quem não está aqui dentro ainda. Nós também temos que chorar quando alguém vem aqui na igreja, numa situação de desgraça, que entra alguém bêbado aqui, sujo, na lama assim mesmo, revirado pelo diabo. A gente tem que chorar, a gente tem que servir a Ele, a gente tem que prestar apoio a Ele. É para isso que Deus nos chamou, é isso, assim vivia a igreja relatada em Atos, assim viviam os cristãos relatados em Atos, e é desse jeito que nós temos que viver. Se nós queremos
ter as consequências. Talvez você está feliz do jeito que está a sua vida, a sua igreja. Eu quero mais, porque eu sei que Deus tem mais. Por isso, eu busco mais, por isso que eu falo disso. A galera na Rede Jovem sabe que eu tenho falado sobre isso, porque eu creio que Deus vai nos usar para alcançar quem quer que seja. Quem Deus quiser que a gente alcance, nós vamos alcançar, nós vamos ir aonde tiver que ir, porque a gente não vai mais ter medo, porque Deus está conosco, porque o Espírito Santo está conosco, e nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Essa igreja vai ganhar muitas vidas para Jesus, mas se ela for uma igreja como era a igreja aqui relatada em Atos, senão a gente vai ficar remando e chegando em lugar nenhum. Último ponto. A igreja de Atos era uma igreja que orava. Atos 12, de 5 a 12. Dá assunto falar de Atos, hein? E eu nem vou falar de Paulo, que depois começa a falar muito mais de Paulo, né? Atos 12, 5 a 12. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior, ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se a calça e as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. A igreja de Atos era uma igreja que orava. Eles oravam uns pelos outros, eles oravam nas necessidades, eles oravam no aperto, eles oravam. Pedro estava numa ruim, né? Mais uma das que ele estava, e a igreja se uniu em oração, buscando a Deus. E o que aconteceu? Pedro foi liberto. Se nós queremos ser uma igreja que faz diferença nessa cidade, que aquilo que a gente faz vai mudar vidas, a gente precisa orar. A gente precisa orar muito. Mas não é só orar, tem que orar também no meio-dia, no horário no café da manhã, tem que orar de meio-dia no almoço, consagrar tudo a Deus, tem que orar de noite na janta, tem que orar no lanche da tarde, também da manhã, mas tem gente que só ora isso, né? Eu acredito que Deus quer que a gente ore mais do que isso, né? Eu acredito que Deus quer que a gente coloque a vida das pessoas que estão perto da gente, quer que a gente coloque a nossa célula, quer que a gente coloque as pessoas que ainda não estão salvas diante dele. Aqui a gente está falando de prisão. Pedro estava preso, passando necessidade. Tem muitas pessoas presas por Satanás. Deus quer que nós oremos pelas pessoas. A igreja de Atos, os cristãos de Atos, eram pessoas que oravam. Se você tem um sonho, assim como eu, de ver essa cidade transformada, sua cidade transformada, talvez você não é daqui, eu sei que tem gente que não é de São Leopoldo, sua cidade Deus também quer transformar. Se você tem esse sonho, se você crê que sim, nós podemos, e você quer viver aquilo que a igreja de Atos viveu, que os cristãos de Atos viveram, nós queremos clamar junto, nós queremos pedir: Deus, usa a minha vida, eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero viver como um discípulo do Senhor. Eu quero viver Atos na minha vida. Eu quero viver Atos na minha igreja. Senhor, eu quero viver Atos na minha célula, na vida dos meus discípulos. Eu quero sonhar esse sonho na minha vida. Eu quero crer que sim, nós podemos viver isso. Talvez a sua fé hoje não
não lhe leve a crer que isso é possível. Então peça a Deus, me ajude a crer que sim, nós podemos viver isso. Senhor, me ajude a sonhar